Boa tarde, turma. Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de história, nós vamos estudar sobre as independências na América Espanhola. Vamos compreender em que contexto se deu as independências desses países. Ok, meus queridos? Mas é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso vai fundamentar a sua videoaula, tá certo? Também é importante que você acompanhe a leitura. Tudo bem, meus amores? Por quê? Isso vai fundamentar, vai te dar uma condição melhor de aprendizado. Você vai poder circular, escrever, sublinhar. Então, você vai poder fundamentar a sua videoaula. Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar. Desde o século Desde o final do século XV e início do século XVI, diversos territórios da América do Sul e da América Central, além do México, foram ocupados pelos espanhóis, constituindo as colônias da América Espanhola. Ao longo dos anos, o surgimento de uma forte elite colonial de descendência espanhola, os crioulos, que almejavam maior autonomia política, e a influência dos ideais iluministas provocaram alguns movimentos que defendiam a independência das colônias espanholas. Vamos compreender como isso ocorreu. Naquele momento que a Espanha tinha as suas colônias, mantinha alguns países da América Latina e América Central como suas colônias, qual era o contexto da Europa naquele momento? Em meados do século XVIII, a Espanha era uma monarquia, liderada pela dinastia de Bourbon. Nesse governo foram empreendidas muitas reformas políticas e econômicas, que repercutiu no território colonial espanhol. Ou seja, todos os atos econômicos e administrativos que acontecia na Espanha, lá no contexto espanhol, refletia nas colônias da América Latina, América Central e América do Sul. Além disso, a dinastia também promoveu a modernização de instituições e nomeou novos funcionários para melhorar a arrecadação de impostos e a gestão dos territórios na América. Ou seja, essa dinastia, esse monarca, ele fez com que toda aquela estrutura toda aquela movimentação entre metrópole e colônia fosse estruturado para adequar aos seus gostos, à sua administração. Daí houve vamos dizer, esse contexto histórico influenciando nas colônias. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte empreendeu uma política expansionista na Europa. Em 1807 e 1808, seu exército invadiu a Espanha e depois o rei Fernando VII, que foi preso e levado ao exílio. Na América. Enquanto isso, na América, o que acontecia? Os acontecimentos na Europa tiveram forte impacto nos territórios na América, nos territórios coloniais. O fim do exclusivo comércio proporcionou uma ampliação da atividade comercial entre as elites locais americanas, o que facilitou a aquisição de lucro. Agora ele já tinha uma abertura comercial maior e já podia realizar comércio entre aqueles países que antes eles não podiam fazer. As políticas napoleônicas que depuseram o rei espanhol fizeram surgir entre os crioulos maior autonomia. Ou seja, a partir do momento que o rei foi deposto, a elite crioula que fazia funcionar as colônias, ela consegue autonomia, ela consegue administrar seguindo os seus critérios. Essa elite crioula criou as juntas governativas, instituições que serviam para autogoverno das colônias. Com o tempo, a ascensão das elites foi cada vez maior e a sua insatisfação com o domínio espanhol também. Esse contexto culminou em uma série de movimentos na América Espanhola que gerou a independência das colônias. Ou seja, o que nós vamos estudar é como se deu o processo de independência nas colônias que eram, entre as governadas, que eram utilizadas, foram colonizadas pela Espanha. E todo o contexto europeu daquela época influenciou naqueles movimentos por independência.
Nós temos uma atividade que nos foi proposta e agora nós vamos avançar. O movimento de Tupã Amaruque II. Na região do vice-reino do Peru, ocorreu um dos primeiros movimentos populares contra o domínio espanhol, incentivado pelas péssimas condições de vida das pessoas mais pobres que viviam na América Espanhola. Aqui nós vamos conhecer como se deu esse movimento de independência no vice-reino do Peru, como iniciou-se esse movimento. Em 1780, o movimento popular de revolta, liderado pelo indígena José Gabriel Tupã, conhecido como Tupã Amaruque, no vice-reino do Peru, teve grandes repercussões. Os revoltosos ocuparam algumas aldeias e empreenderam ataques a chefes políticos e os locais com exploração de mão de obra indígena. A violência empregada pelos revoltosos nesses ataques, porém afastou a participação da elite crioula que buscava a manutenção de seus privilégios. Ou seja, no vice-reino do Peru, houve um grupo específico, um grupo de indígenas que, não aceitando mais as explorações que aconteciam, se reuniram e liderado por um indígena, eles provocaram um movimento contrário ao governo espanhol. E isso fez a forma como o movimento surge, a violência empregada pelos revoltosos naqueles ataques, fez com que a participação da elite crioula diminuísse, pois ela participava porque queria a manutenção de seus privilégios. Então vamos lá, vamos avançar. A independência da Venezuela. Como ocorreu? Desde 1777, a região onde hoje é a Venezuela constituía-se uma capitania geral vinculada ao governo da Espanha. Nesse território era realizada a produção agrícola, principalmente de cacau, voltada à exportação e com base no trabalho escravo. O processo de independência teve início com alguns desdobramentos de acontecimento ocorrido na Espanha. Como eu já falei lá no início, os acontecimentos que aconteciam na Espanha, o fato de haver uma guerra, do rei ser deposto, tudo isso influenciou na movimentação da população daquela época em prol da sua independência, da independência daquele território. Quando Napoleão depôs o rei espanhol em 1808, o militar Vicente Amparo foi nomeado governador da região venezuelana. No entanto, parte da população e da elite crioula da cidade de Caracas não reconheceu o governo, estabelecendo em 1810 uma junta governativa local para administrar a região, tendo início então o processo de independência. Ou seja, a partir do momento que o rei é deposto, no Peru há uma organização de uma junta governativa porque não aceitou o governo imposto pela elite crioula daquela época. E aí foi criada uma junta governativa para administrar, para governar, e inicia-se aí o processo de independência da Venezuela. As pessoas que participaram do governo estabelecido após o movimento de 1810 não apresentavam os mesmos interesses políticos. Após diversos debates em que se tentava discutir o futuro do governo, as ideias de independência política cresceram e ganharam mais adeptos. Em julho de 1811, foi aprovada a Declaração de Independência da Venezuela e, meses depois, uma Constituição para o novo país. A independência, contudo, não foi aceita pela Espanha, que enviou tropas para combater os rebeldes. Em 1812, um grande terremoto na Venezuela complicou a situação, pois muitas pessoas morreram e Caracas ficou bastante destruída. Ao longo dos anos foram empreendidas diversas batalhas que tiveram como líderes os militares Francisco de Miranda e Simão Bolivar. Em 1821, houve uma vitória final dos rebeldes na batalha que finalmente garantiu a independência do país. Vamos avançar. A independência da Argentina. No período colonial, a região onde hoje é a Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, que incluía também territórios do atual Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile.
Em 1806, 1807, por causa de conflito entre os países europeus, lembrando lá daquela guerra, essa região foi invadida por tropas inglesas, ou seja, aproveitando aquele momento que acontecia lá na Europa, a Inglaterra veio e invadiu aquele território. Porém, quem se mobilizou para expulsar os invasores foram os moradores da colônia. Isso permitiu que se desenvolvesse na região um forte exército local, além de um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. Ou seja, a partir da invasão da Inglaterra, os colonos moradores se organizam, aí com certeza se desenvolve um sentimento de pertença, de não aceitação mais da exploração dos espanhóis, e eles mesmos expulsam os ingleses do seu território. O processo de independência teve início em 1810, de modo semelhante ao que ocorreu na Venezuela. A deposição do rei espanhol ocasionou a formação também de uma junta governativa em Buenos Aires com proposta de governo autônomo ao domínio europeu e com o apoio das forças militares recém-formadas na região, em um episódio que ficou conhecido como Revolução de Maio. Contudo, na região do Vice-Reino da Prata, nem todos aceitaram as ideias de autonomia, pois havia uma grande diversidade de interesse entre os adeptos da independência, principalmente no que se refere ao domínio de de Buenos Aires, na região. Isso gerou alguns conflitos militares e a Declaração da Independência foi oficializada em 1816, formando o país denominado Província Unida do Rio da Prata, posteriormente Argentina. A independência do Paraguai. No período colonial, grande parte da região onde hoje é o Paraguai era dominada pela ordem religiosa dos jesuítas. Os religiosos criaram missões onde buscavam converter os povos indígenas e explorar sua mão de obra no cultivo de produtos para subsistência como milho, erva mate, legumes e algodão. Em meio às reformas feitas pela dinastia, os jesuítas foram expulsos das Américas e a Espanha retornou sua dominação direta na região paraguaia, por meio do Vice-Reino da Prata. No século XVIII, o Paraguai constituía uma espécie de intendência do vice-reino ligado a Buenos Aires, que fazia fronteira com territórios ocupados por Portugal. O processo de independência da região paraguaia está vinculado a acontecimentos que vinham ocorrendo em Buenos Aires, quando a região argentina declarou um governo autônomo à Espanha em 1810. A região paraguaia não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e declarou sua independência em 1811. Em alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência foi oficializada e a república implantada. O político José Gaspar Rodrigues assumiu a presidência paraguaia com poderes ditatoriais, governando o país por 26 anos. O pan-americanismo. E olha só, vamos compreender o que é isso. Durante os movimentos de independência, alguns líderes eles se destacam justamente por conta da circulação de ideias que facilitaram esses movimentos ou que propiciaram que houvesse esses movimentos. O crioulo e militar San Martín, de origem argentina, auxiliou os processos de revolta no Chile, Peru e Argentina. Suas propostas eram baseadas na criação de diversos estados independentes nas Américas. Um outro importante líder também dentro desse processo de independência foi o Simão Bolívar, um militar e político de origem venezuelana. Durante a sua formação, ele teve contato com o contexto europeu e foi bastante influenciado pelos ideais iluministas de liberdade. Bolívar participou do processo de independência da Gran Colônia e da Venezuela. Suas propostas para o futuro das colônias americanas baseavam-se no princípio do pan-americanismo. Para ele, a América Espanhola deveria se configurar como um conjunto unificado de estados independentes que se comprometesse em um acordo de união pela formação de uma grande confederação com certa unidade em relação à língua e à cultura. Assim como propunha os ideais iluministas, Bolívar também era a favor da separação
entre o poder político e religião. Para apresentar suas ideias do pan-americanismo, Bolívar escreveu em 1815 um documento conhecido como Carta da Jamaica. Neste documento, Bolívar expõe seus desejos de tornar a América uma grande nação, ou seja, unir todos esses países que eram colônia da Espanha e fazer com que eles tivessem autonomia, porém que tivessem, mesmo que língua e cultura diferente, mas que fosse uma unidade em relação a uma unidade em relação à língua e à cultura. Vamos lá. Aqui nós temos uma atividade que não está sendo proposta no nosso roteiro. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito e alegria. Beijos e até a próxima, turma!